Fala, nação rubro-negra! O clima é de expectativa total, porque o Flamengo está prestes a anunciar mais um reforço de peso. E não é qualquer nome, não. Estamos falando de Jorge Carrascal, o colombiano que já deu sim ao Mengão e aguarda apenas a liberação do Dínamo de Moscou para desembarcar de vez no Rio. Segundo a imprensa russa, o jogador não apenas aceitou a proposta, como também já começou a pressionar o clube russo para agilizar o processo. O Flamengo ofereceu algo em torno de 10 a 12 milhões de euros, dependendo de metas, desempenho e tudo mais. Já o Dínamo quer 15 milhões. A diferença é significativa, mas com a vontade do jogador de ver, tudo pode acontecer. Enquanto isso, o Rio de Janeiro amanheceu com uma movimentação diferente. É que Jorginho, que também está chegando para reforçar o elenco, já pisou em solo carioca nas primeiras horas da manhã. O jogador desembarcou por volta das 5h30, 5h40, passou por toda aquela burocracia e só foi deixar o aeroporto já depois das 6 e pouco, quase 7 horas. A estrutura do Flamengo já estava toda lá, segurança, assessoria de imprensa, produção da Flamengo TV, tudo montado para receber o novo contratado com pompa. Hoje ele passa pelos exames médicos e, sendo aprovado, assina o contrato para ser oficialmente jogador do Mengão. Inclusive, durante a madrugada, o clube deu aquela provocada nas redes sociais, com vídeo de passaporte sendo carimbado e tudo mais. A expectativa é de que o anúncio oficial saia hoje e que a apresentação role amanhã, antes de todo mundo embarcar para o Mundial. Aliás, o Flamengo corre contra o tempo para inscrever o Jorginho no Super Mundial. O prazo vai até terça-feira e com ele já no Rio tudo indica que vai dar certo. A única pendência é mesmo o anúncio oficial. Agora, voltando ao Carrascal, ele é um jogador que chama a atenção por vários motivos. Jogou no River Plate, tem um estilo que lembra a posição do Arrascaeta, mas com características bem diferentes. Mais físico, mais brigador, um meio-campista que também pode atuar pela ponta direita e que tem um chute muito forte. Não é aquele meia clássico como o uruguaio, mas pode ser uma boa alternativa num elenco que sofre demais quando não pode contar com o camisa 14. Desde 2019, a torcida sonha com um substituto à altura do Arrascaeta. E o Carrascal pode ser esse cara. Claro, não vai ter a mesma leitura de jogo, a mesma genialidade, mas é alguém que pode suprir as ausências que, infelizmente, são constantes por conta do desgaste físico e das pancadas que o Arrascaeta leva jogo após jogo. É importante ter uma peça de reposição à altura, mesmo com características diferentes. E falando em elenco, tem mais nome na pauta: Guilhermo Varela. O lateral direito, que vem crescendo muito de rendimento sob o comando do Felipe Luiz, também virou preocupação. O contrato dele com o Flamengo vai até o fim do ano e a partir do 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E quem apareceu na jogada foi o Peñarol. Isso mesmo, o time do coração do jogador. Ele é declarado torcedor do clube uruguaio, tem fotos com a torcida, amigos por lá e tudo mais. Ou seja, se o Flamengo vacilar, pode perder um atleta que caiu nas graças do treinador e que vem sendo até testado como volante em alguns momentos. O alerta tá ligado. O Flamengo e o staff do Varela tratam a renovação como algo bem encaminhado, mas ainda não assinaram. E nesse meio tempo, o Peñarol pode vir com o papo de churrasco, amizade e camisa do coração. Se bater no sentimento, complica. Por isso é fundamental que o clube resolva logo essa situação. O jogador tem sido peça importante, versátil e útil em várias situações dentro de campo. Agora bora falar de seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti fez sua estreia e já causou polêmica envolvendo o jogador do Mengão. Wesley, lateral do Flamengo, foi convocado, mas acabou barrado antes mesmo de sentar no banco de reservas. Muita gente ficou sem entender o porquê. A explicação é que, por regulamento, 2 jogadores precisam ser cortados da lista final. Como o Rafinha já estava suspenso, sobrou mais uma vaga a ser cortada. E o Ancelotti escolheu justamente o Wesley. Ele preferiu levar o Wanderson como titular e deixar o lateral rubro-negro de fora até do banco. E aí fica a revolta, né? Tirar o cara do Flamengo, interrompe a preparação para o Mundial pra quê? Nem usou. Poderia ter cortado um goleiro reserva. Alguém que dificilmente vai entrar, mas preferiu tirar o Wesley. A seleção brasileira, inclusive, não fez uma boa partida. Wanderson foi discreto, a equipe não empolgou, e agora resta saber se contra o Paraguai, o Wesley vai pelo menos ser relacionado.
O torcedor fica com aquela sensação de desperdício. O jogador poderia estar treinando com o Filipe Luís, se adaptando mais ao esquema, se preparando com o grupo. E ao invés disso, ficou assistindo o jogo da arquibancada longe de onde poderia realmente estar sendo útil. Na mesma partida, outros jogadores do Flamengo tiveram destinos diferentes. Gerson jogou, Alexandro também. Já Danilo e Léo Ortiz ficaram no banco. 5 atletas do Mengão foram convocados e nem todos foram utilizados. A sensação é que muitas vezes a seleção atrapalha mais do que ajuda na preparação dos clubes, principalmente quando estamos falando de uma competição importante que se aproxima. O Super Mundial tá aí batendo na porta e o Flamengo precisa estar com todo mundo em plena forma, entrosado e focado. E enquanto isso, a torcida segue acompanhando tudo de perto de olho, nas movimentações no aeroporto, nas redes sociais e nas novidades que surgem a cada hora. A cobertura tá pesada, o clima é de decisão e a expectativa só aumenta. Seja com Jorginho assinando hoje, seja com Carrascal forçando a saída lá da Rússia, o fato é que o Flamengo está se mexendo, se reforçando e mostrando que vai entrar com tudo na disputa do Mundial. E a torcida quer isso mesmo, um elenco forte completo e com opções de qualidade para brigar por todos os títulos? E enquanto a diretoria vai trabalhando nos bastidores para resolver as pendências, o clima entre os torcedores é de ansiedade. A chegada de reforços como o Jorginho e a possível contratação do Carrascal movimentam as redes sociais, os grupos de WhatsApp, os debates nas mesas redondas e, claro, os bastidores do clube. A torcida quer saber, será que o Jorginho já estreia no Mundial? Será que o Carrascal chega a tempo de ser inscrito? E o Varela renova logo ou vai deixar o coração falar mais alto e retornar ao Peñarol? São muitas perguntas, poucas respostas imediatas, mas uma certeza: o Flamengo está se movimentando. E se movimentando bem. O caso do Jorginho é emblemático. O jogador desembarcou com um semblante tranquilo, mas ao mesmo tempo com aquele olhar de quem sabe a responsabilidade que é vestir o manto sagrado. Ele sabe que chega para ser mais do que apenas um reforço, ele chega para disputar posição num elenco recheado de estrelas, para ajudar o time a conquistar títulos e para marcar seu nome na história. O Flamengo não é só mais um clube, é uma vitrine mundial e o Jorginho chega sabendo disso. A torcida, por sua vez, já começou a lotar as redes sociais dele com mensagens de boas-vindas, memes, vídeos antigos e tudo mais. O famoso carinho antecipado que só a nação rubro-negra sabe fazer. E se no presente o nome é Jorginho, no futuro próximo, tudo gira em torno de Jorge Carrascal. O colombiano parece disposto a tudo para jogar no Flamengo. A imprensa russa fala em pressão do jogador nos bastidores em reuniões internas no Dínamo, de Moscou e até em vontade declarada do atleta de vestir vermelho e preto. E quando o jogador quer, fica difícil segurar. A negociação, claro, não é simples. Os russos querem mais dinheiro do que o Flamengo está disposto a pagar, mas a diferença de valores não é intransponível, ainda mais com a força de vontade do lado do atleta. É aquela velha história, quando todas as partes querem, a chance de dar certo é enorme. Carrascal pode agregar demais a esse elenco. Apesar de não ter a mesma visão de jogo ou a mesma característica do Arrascaeta, ele tem qualidade, um meio-campista ofensivo forte fisicamente, que finaliza bem e que sabe se movimentar. Jogou com Nico de la Cruz, tem experiência internacional e chega com vontade de fazer história. Desde 2019, o Flamengo busca alguém que possa suprir as ausências do Arrascaeta com dignidade. Não para substituir a altura, porque isso é quase impossível, mas para manter o nível e dar mais fôlego ao elenco em jogos decisivos. A temporada é longa, desgastante, e ter opções de verdade no banco é essencial. Falando em elenco e movimentações, o caso do Guilhermo Varela é delicado. O uruguaio caiu nas graças do torcedor não só pela entrega, mas também pela evolução técnica. Nas mãos do Filipe Luís virou peça-chave em alguns momentos, até sendo testado fora da posição de origem. O problema é que o contrato termina no fim do ano e a partir de julho ele pode assinar com qualquer clube sem custos. E aí entra o Peñarol Clube do coração do Varela, com laços afetivos fortes, amigos no elenco e torcida que o abraça. A chance de perder o jogador existe. O Flamengo já sinalizou que quer renovar, mas precisa agir logo. Se deixar para depois pode ser tarde demais. A renovação do Varela, aliás, é mais do que uma simples questão contratual.
É uma sinalização de projeto de continuidade e de valorização de quem tem entregado dentro de campo. O jogador não é apenas um reserva ou uma opção. Ele se tornou uma peça importante no elenco, alguém em quem o treinador confia e que pode ser fundamental em partidas grandes. E se o Flamengo quiser manter o nível de competitividade, precisa cuidar desses detalhes. Renovar contrato, valorizar. Quem entrega e manter o elenco motivado são ingredientes essenciais para qualquer time que queira levantar taça. Mas nem tudo são flores quando se fala em seleção brasileira. A convocação de Wesley e a forma como ele foi tratado geraram revolta em parte da torcida. O jogador foi chamado, perdeu treinos com o Flamengo, viajou, se apresentou e no fim das contas nem para o banco foi. O técnico Carlo Ancelotti preferiu deixar o lateral rubro-negro fora até da lista de suplentes, optando pelo Wanderson como titular. A justificativa é técnica e estratégica, mas o sentimento entre os flamenguistas é de desperdício. Se era para ficar de fora até do banco, por que levar? Por que tirar o atleta da rotina de treinos da preparação para o Mundial? O torcedor, que já estava incomodado com a convocação de tantos jogadores do Flamengo, viu essa situação como um desrespeito. E a crítica não é apenas pela ausência do Wesley em campo, mas por todo o contexto. O Flamengo perdeu 5 atletas para essa data FIFA. Gerson jogou, Alexandre também, mas Danilo e Léo Ortiz ficaram no banco. Wesley nem isso. E o time que se prepara para uma das competições mais importantes do calendário ficou desfalcado. É o tipo de situação que precisa ser avaliada com mais cuidado, até porque o impacto no planejamento do clube é real. A esperança agora é que nos próximos jogos da seleção Wesley pelo menos seja relacionado, que tenha uma oportunidade real de mostrar seu futebol, de justificar a convocação. Porque não faz sentido tirar o jogador do seu ambiente natural, deixá-lo fora dos treinos com o grupo e no fim das contas nem sequer dar minutos em campo. O torcedor cobra, e com razão. Não é questão de clubismo, é de lógica. Se a seleção chama, que use. Se não vai usar, não atrapalha o trabalho do clube, principalmente em momentos cruciais da temporada. Enquanto tudo isso acontece, os bastidores seguem fervendo. A diretoria trabalha em várias frentes, tem contratação em andamento, renovação pendente, preparação para o Mundial, gestão de elenco e ainda precisa lidar com as interferências externas. A comissão técnica, por sua vez, tenta manter o foco, adaptar o grupo às ausências e preparar o time para a sequência pesada de jogos. Felipe Luiz tem mostrado personalidade e coragem nas decisões, apostando em nomes que ganham espaço e dando nova dinâmica ao elenco. A confiança no trabalho dele é grande, mas o desafio é enorme. E a torcida? A torcida segue fazendo sua parte, apoiando, cobrando, acompanhando cada passo do time. Seja no aeroporto, seja nas redes sociais, seja nas arquibancadas, o rubro-negro não abandona. A chegada do Jorginho, a possível contratação do Carrascal e as definições sobre o Varela e os jogadores da seleção são apenas mais alguns capítulos da saga que é torcer pelo Flamengo. Uma história que não para, que se renova a cada dia e que é movida por paixão e expectativa e, claro, aquela fé inabalável de que o próximo título tá logo ali ao alcance das mãos. E por isso cada notícia conta, cada movimento importa. A chegada de um jogador, a saída de outro, uma renovação assinada ou uma convocação inesperada. Tudo influencia, tudo mexe com o torcedor. E é exatamente isso que faz do Flamengo um gigante, a intensidade com que se vive cada momento, cada bastidor, cada jogo. O clube que não para a torcida, que não descansa, a emoção que nunca esfria. E se o presente já é quente, o futuro promete ser ainda mais explosivo. Resta agora acompanhar os próximos capítulos e ver quem mais chega, quem fica e quem vai escrever novas páginas na história do Mengão. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha. Com os parceiros de arquibancada, bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mercado da bola segue agitado e os bastidores do futebol brasileiro fervem com uma possibilidade que tem movimentado as redes sociais e os corredores da Gávea. Segundo rumores que circulam com força, Everton Ribeiro pode estar muito perto de retornar ao Flamengo.
O meia, atualmente no Bahia, estaria a caminho do clube carioca para assinar um contrato de 3 anos, selando assim um dos movimentos mais surpreendentes desta janela de transferências. Embora nenhuma das partes tenha confirmado oficialmente a negociação, fontes próximas ao jogador indicam que as conversas estariam bem adiantadas. O interesse do Flamengo não seria novidade, afinal, Everton Ribeiro construiu uma história vitoriosa no clube, onde conquistou títulos importantes e se consolidou como um dos ídolos recentes da torcida rubro-negra. Agora, após uma passagem pelo Bahia, o retorno ao Rio de Janeiro seria visto como uma oportunidade para encerrar a carreira em grande estilo, novamente vestindo o manto que o projetou ao status de estrela nacional. Nos bastidores, comenta-se que a proposta flamenguista teria mexido com o emocional do atleta, que mantém laços afetivos com o clube e a cidade. Além disso, o contrato de 3 anos oferecido seria um sinal de confiança na longevidade e na qualidade do futebol de Everton, mesmo aos 35 anos. Por outro lado, o Bahia, que apostou na experiência do meia para fortalecer o elenco, não estaria disposto a liberar o jogador com facilidade, embora reconheça o desejo do atleta em voltar ao clube que o consagrou. A possível chegada de Everton Ribeiro ao Flamengo divide opiniões. Enquanto parte da torcida celebra a chance de rever um dos seus ídolos em campo, outros questionam se o investimento seria o mais acertado, considerando a idade e a necessidade de renovação no elenco. Ainda assim, a habilidade, a visão de jogo e a liderança de Everton são qualidades que poderiam agregar muito ao atual time rubro-negro, que busca reforços para a sequência da temporada. Por ora, tudo não passa de especulação, mas o burburinho cresce a cada dia. Os torcedores seguem atentos, ansiosos por uma confirmação oficial, enquanto os dirigentes mantêm o tradicional silêncio que costuma anteceder os grandes anúncios. Caso a negociação se concretize, será sem dúvida um dos capítulos mais marcantes deste mercado de transferências, reacendendo uma relação de amor entre Everton Ribeiro e o Flamengo que, ao que tudo indica, ainda pode render novos e emocionantes capítulos. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!